Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito ao qual o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração em estar lendo, meditando, examinando toda a Bíblia Sagrada e dividindo e compartilhando isso com os internautas, com os inscritos no meu canal e com aqueles que têm a possibilidade de receber essa mensagem, cumprindo o meu papel de propagar o reino através do meio tecnológico. Usamos os meios tecnológicos para tantas coisas, e por que não usá-lo para propagar o reino? Então essa é alguma das maneiras que Deus também nos possibilita anunciar as boas novas de salvação. Isaías fala, Paulo reitera ou ratifica dizendo: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação, a boa notícia, que é a palavra de Deus. Então, já que nós temos esse recurso, por que não utilizá-los? Também todas as terças-feiras, nós estamos agora completando nesse mês de outubro o 3º ano do programa Bereano em Ação. Nós temos mais de 500 vídeos lá, para a glória de Deus, tanto os vídeos da leitura da palavra, como também nos podcasts ou em palavras, aplicações, testemunhos, enfim, usando o meio tecnológico para levar, para transformar vidas através da tecnologia. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, é Rômulo Lima. Aí você se inscreva no meu canal, curta, compartilha, aciona lá o sininho para notificações, ajude a divulgar esse conteúdo. É um conteúdo 100% bíblico, tão somente com o propósito, com a proposta do elevo e a edificação espiritual. A minha voz está um pouco assim porque eu estou querendo gripar, então estou um pouco meio lá, meio cá, né, naquela peleja, mas estamos firmes e fortes, nada nos para, nada nos impede de continuarmos com a nossa proposta e com o nosso propósito que vem do alto. Leitura de hoje, Isaías capítulo de número 20, 21, 22 e 23. Relembrando que de segunda a sexta são 3 capítulos e aos sábados e aos domingos 4 capítulos. Vamos à leitura? Isaías 20. A profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano que veio Tartã a Asdod, enviando Sargon, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus ombros, e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu, descalço. Então disse o Senhor: assim o meu servo Isaías andou 3 anos, nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Perceba que nos dias atuais, se nós nos depararmos com algum servo ou alguma serva de Deus dentro de alguma característica numa direção divina, certamente iremos nos escandalizar. Repito, iremos nos escandalizar. E você já vai entender o porquê. Aqui no caso, olha o que Deus fala, olha a direção que Deus dá para Isaías. Então disse o Senhor: assim como o teu servo andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Quem era a própria mensagem? Isaías. Como? Filho de Amós, solta o cilício dos teus lombos. Eu vou pegar aqui só um minutinho uma Bíblia, que é uma versão que eu tenho mais atualizada, que é a Bíblia Viva. Vamos ver como é que ela fala aqui, ó. Como eu estou com ela pertinho aqui, por isso que eu peguei ela aqui, vamos ver como é que ela fala nessa versão para entender. Claro que esse interesse tem que ser seu, né, meu irmão? De poder entender quando você vê as palavras ali que de repente, né, precisa compreender melhor um dicionário bíblico. Então, mas aqui ela vai falar legal, vamos lá. Quer ver? Ó, aqui vai ficar mais fácil, ó. O Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Isaías fez isso externamente, que o Senhor tinha mandado, e passou a andar nu
e descalço. Então o Senhor disse ao povo: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como símbolo e advertência contra Egito e Etiópia, assim o rei da Síria vai prender e escravizar os egípcios e os etíopes, levando-o para sua terra, velhos e jovens, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para envergonhar o Egito. Quando isso acontecer, os israelitas ficarão assustados. Eles esperavam que os etíopes ajudassem Israel e que os exércitos do Egito lutassem ao seu lado. Naquele dia, o povo que vive desse lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. Se isso acontecer aos nossos amigos tão poderosos, o que poderá acontecer conosco? Então perceba, agora eu concluí aqui o capítulo 20, que o profeta ele foi uma mensagem. Ezequiel, quando a gente vê em determinado texto, ele foi a própria mensagem. Oséias, em determinado texto, ele vai casar-se com a prostituta. Uma mensagem. Você está vendo como a nossa visão hoje é uma visão mundana? É uma ótica humana dentro desse cenário que nós estamos inseridos? Se Deus te der para você fazer uma mensagem, para você ser uma mensagem, imagine, descalço, nu, não é nu literalmente, não é nu literalmente. É tirando as vestes de profeta e andando tirando seu pano de saco, é sem as suas vestes. Então para ele, nossa, o profeta está andando sem a sua roupa. É mais ou menos assim, vamos colocar num contexto que fica mais claro. Agora, nem tanto, mas se você voltar uns 20 anos atrás, por exemplo, um cristão que andasse de bermuda. Nossa, isso aí nas Assembleias de Deus, Deus é amor, igreja era de ministério mais assim doutrinário, rígido, disciplina, jogou bola, tinha televisão, meu Deus, entende isso? Era coisas assim que, se você visse fora daquele padrão, daquela caixinha, está desviado. Isso está acontecendo com o irmão. Mas você não era crente? Quer dizer, tinha que andar debaixo de um jugo? Entende isso? Então você vê aqui, ó, Deus pega, 8 séculos antes de Jesus, os profetas já eram a própria mensagem, querendo transmitir algo. Será que você seria capaz? Fica aí uma pergunta aí. De ser essa própria mensagem, de ser essa voz? Eu vivi esse grande desafio na minha vida e vivo até hoje, quando, um breve testemunho, eu, após cumprir 11 anos de reclusão devido aos meus crimes, eu ganho o regime semiaberto, depois eu ganho o regime aberto no ano de 2015. No ano de 2016, Deus me abre uma porta numa metalúrgica, sou registrado, fichado, né, como diz aí, CLT. Mas quando chega no ano de 2018, o Senhor fala assim, o seu tempo aqui acabou. Eu falo, meu Deus, seu tempo aqui acabou. Eu falo, como assim, Senhor? Não, agora você vai viver o seu chamado. Agora você vai cumprir aquilo que eu tenho na sua vida. Meus irmãos, confesso para você que não foi fácil. O lado humano falou mais alto. Olhei para as responsabilidades, pagando prestação de apartamento, responsabilidades, compromissos com a casa. Enfim, esse dia a dia que todos nós temos, né? Os nossos compromissos e responsabilidades mensal. Mas mesmo assim, eu resolvi obedecer, pedi a conta do emprego. Falei, meu Deus, só o Senhor sabe como é que vai ser. E fui. As prestações que vieram, né, da seguro-desemprego, eu consegui honrar 5 parcelas do apartamento. E aí então um pastor, eu gosto sempre de citar o nome dos pastores, pastor Joilson, pastor da comunidade da família cristã, me chama para ir na igreja, até então era aqui na Avenida Maria Rosa 281, e falou, pastor Rômulo, gostaria de conversar com o senhor. Tudo bem, fui lá. Falou assim, o senhor dá aula de teologia? Eu falei, ó, pastor, eu fiz, na época, eu tinha feito 48 cursos de teologia dentro do sistema, e eu dei aula assim, no regime fechado, regime semiaberto. Falou, pois bem, eu estava no monte, Deus me mostrou o senhor ensinando aqui na nossa igreja. Eu quero que o senhor venha ser o nosso professor. E aí, olha para você como as coisas são. E aí, a partir de 2018, né, aqui fora, eu iniciei esse meu chamado, que dentro do caso, desde 2012, eu já lecionava, escola bíblica dominical, formação para obreiro, curso para batismo, discipulado, sempre, mas tudo dentro do sistema. E aí quando chegou aqui fora, iniciou. E olha para você ver, para a glória de Deus, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos especificamente no mês de outubro, mais precisamente no dia 18 de outubro,
do ano de 2025. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Há 8 anos aqui fora eu leciono em igrejas diferentes e também tenho alunos espalhados por todo o Brasil e alguns até fora dele, para a glória de Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que isso, o que Deus transmite na minha vida? Eu vivo, irmão. Muitas vezes você não sabe dessa parte. Literalmente aquela parte da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vendo livros, eu vendo bíblias, eu vendo cocada, eu vendo pão de mel, eu vendo doces. Eu vendo os meus cursos, não cobro para pregar. Como é que funciona quando você vai pregar? Os irmãos calculam a gasolina, me abençoam, me dão uma oferta de amor e permite eu fazer o trabalho. Tem igreja, todo terceiro domingo, eu prego numa igreja de japoneses, Brasil e Japão. Lá eles não permitem você levar nada, eles apenas dão uma oferta e eu vou pregar da mesma forma. Tem igreja que nem a oferta dá e eu vou pregar da mesma forma. Então, eu sou uma mensagem, para você que não conhece essa parte da minha vida, esse trecho, mas se você está acompanhando a leitura até agora, ou está chegando agora, conhece um pouco mais, antes de criticar ou antes de apontar. Eu vivo literalmente pela fé, mas não com os braços cruzados. Eu vou para cima, levando ali uma Bíblia, um livro, preparo materiais de estudo também e forneço para as pessoas, tudo com preço acessível, vale lembrar. Então eu sou essa mensagem, o quê? O justo viverá pela fé. Eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Porque se eu fosse andar pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, eu já teria desanimado há muito tempo. Mas pelo que eu creio e pelo que eu sei, quem é aquele que me chamou, então eu vou um dia após o outro, um dia de cada vez. Então aqui Isaías, ele se torna a própria mensagem. Toma cuidado antes de você apontar ou criticar. Procure saber. E aí uma certa feita, ou também vou citar o nome do outro pastor Evaldo, fez parte muitos anos conosco ali da Capelana da Capital, agora está caminhando numa outra direção, mas é um servo de Deus. E aí me convidou, e eu fui ministrar numa casa de recuperação, lá em Mauá. E quando eu estou ministrando, cheguei lá e encontrei com ele descalço. Aí eu olhei, aí eu já logo perguntei, qual que é o propósito? Ele falou, não, pastor, Deus deu uma direção, acho que foi 3 meses, se eu não me engano, ou 30 dias. Aonde ele ia, na igreja, em todo lugar. Aí teve lugar que ele chegou, as pessoas ofereciam chinelo, outros queriam comprar sapato, falou, não, isso aqui é um propósito de Deus. Entende? Então, você vê que tem essas coisas na Bíblia. Você vê, quando você vai examinando, e aqui eu faço questão de pontuar, existem coisas assim que antes de você criticar, você precisa entender, você precisa compreender. Claro que existem algumas aberrações, como certa feita a gente vê aí, os excessos, todos têm. Aí você tem que ponderar, você tem que ter uma moderação, mas quando é algo de uma direção divina, aqui tinha um propósito. E aí na Bíblia, eu tenho várias versões de Bíblia nova, nessa Bíblia viva, falou bem claro, você viu que era o propósito, era o que? Transmitir uma mensagem clara para o povo do que iria acontecer, e aconteceu. Amém? Vamos seguir, capítulo 21. A predição da queda da Babilônia. Peso no deserto do mar. Como os tufões e o vento do sul, tudo assolam, ele verá do deserto da terra horrível. Visão dura que se manifesta, o pérfido trata perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sobe o elão, sitia o medo, ó medo que fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim. Como as angústias que dá a luz, estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, desejante. O horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia. Comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e ajuntai escudo. Porque assim me disse, o Senhor vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que há de vir. Diga o que vir, o que estiver vendo. Quando vir um bando com cavaleiros a par a um bando de jumento e um bando de camelos, que ele escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão o Senhor sobre a torre de vigia. Estou em pé continuamente de dia, e guarda-me e ponho noites inteiras. Eis que vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é,
e todas as imagens de escultura e os seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo, minha ira, que ouviu o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então você vê que Deus agora vai anunciando, através do profeta, contra todas as nações também que oprimiram e que estavam oprimindo o povo devido à desobediência, à dureza de serviço, que eu já falei que é a coluna cervical e do coração, que também iria chegar o momento de Deus tratar com essa nação também. E como de fato aconteceu, que eu chegar aqui no capítulo mais adiante, nós vamos ver isso aí. Profecia contra Duma, peso de Duma, grita-me de Seir, guarda-me, ouve de noite, guarda o que ouve de noite. E disse o guarda, vem amanhã, e também à noite, que quereis perguntar, perguntai, voltai-me, vinde. Profecia contra a Arábia, peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passarei a noite, ó viandantes de Dedanim. Sai como a água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra. Tema encontraram e fugiram com seu pão, porque fogem diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como nos jornaleiros, toda a glória de Quebar desaparecerá. E os restantes dos números dos flecheiros, dos valentes, dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo de número 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. O peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisse aos telhados? Cidade cheia de aclamações. Cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros, e todos os que te acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorai amargamente, não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque de dia de alvoroço, e de vexame, de confusão, e da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão, um derribar de muros, um clamor ante as montanhas, porque tomou a aljava como carros de homens cavaleiros que descobre os escuros. E será que os teus mais formosos valentes, os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros porão em ordem as portas, e se tirará a cobertura de Judá. E naquele dia olhará para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis a casa de Jerusalém, que derrubarei a casa de fortaleza dos muros, e fizeste também um reservatório entre os dois muros para águas do viveiro velho. Mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor dos Exércitos vos convidará, naquele dia, ao choro, ao pranto, à raspadura de cabeça e ao cingidouro do saco. Mas eis aqui o gozo e a alegria. Mantêm-se vacas e degolam ovelhas, comem-se carne e bebe-se vinho, e dizem, clamamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Sebna é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, anda, vai ter com ele, tesoureiro de Sebna, e o mordomo, e diz-lhe, o que é que tens aqui, ou que tens tu aqui, para que cavasse uma sepultura? Cavando em lugar alto uma sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará, violentamente como um homem forte de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como faz rolar uma bola de terra larga e paçosas, ali morrerá, e ali acabarão os carros da tua glória, e o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei
do teu ofício, e arrancar-te-ei do teu assento. E será que naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como pai os moradores de Jerusalém para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de meu pai. E dele penderá toda a glória da casa de meu pai, renovos e os descendentes, e todos os vasos, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, prego, pregado em lugar firme, será tirado e será arrancado, e cairá, e a carga que nele estava desprenderá, porque o Senhor disse. Então você vê, fica claro aqui a substituição. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Ninguém é insubstituível. Essa é a nossa fala hoje, tá? Ninguém é insubstituível. Claro, você é único. Lembra que eu já falei sobre isso? 3 características que identificam o ser humano: fio do cabelo, DNA, a voz e a impressão digital. Você é único. Isso aí é indiscutível. Ainda que você tenha um irmão ou uma irmã siamês, na mesma placenta, é idêntico. Mas quando tocar lá a digital, quando puxar o DNA e a voz, não vai ser igual. Vai ser diferenciado. Então, tudo bem, você é único. Só que ninguém é insubstituível. Aonde eu fundamento isso? Da melhor maneira possível. Quando há uma transição no reinado, saindo da teocracia aqui em cima e vindo para a monarquia aqui embaixo, ou seja, tirando de Deus e colocando na mão do homem, não é o povo que escolhe Saul, é Deus que escolhe Saul. Então o primeiro a ser escolhido por Deus foi Saul. Depois o povo confirma. No princípio o povo até rejeitou Saul, mas depois aceitou. Só que Saul começou a andar por um caminho errado. O que Deus fez? O substituiu. Por quem? Por Davi. Ninguém é substituível. Eli, o sumo sacerdote, Deus havia dito para ele que iria perpetuar, que ele ia ficar. Só que depois ele não começou a repreender, a aplicar os princípios, os ensinamentos sobre seus filhos Ofni e Finés. E aí Deus fala assim, ó, longe de mim tal coisa. Eu diria que você ia reinar, ia governar, mas não. Longe de mim. Eu amo os que me amam, os que me desprezam, se eu não desprezar. E ele morreu, os filhos morreram, e aí Deus levanta Samuel. Está conseguindo entender? Ninguém é insubstituível. E aqui ele está dizendo bem claro que ele ia levantar quem? Eliaquim, ó. Será que naquele dia chamarei meu servo Eliaquim? É filho de Hilquias. Então ele está sendo levantado. Então a nossa fala hoje é: ninguém é insubstituível. Perceba que eu estou dizendo numa obra, num caráter, tanto na vida secular como na vida ministerial. Ah, ninguém canta como eu, verdade. Ninguém prega como eu, verdade. Ninguém ora como eu, verdade. Ninguém adora como eu, verdade. Como eu já falei, você é único. Sabe o que Deus faz? Vai lá numa Cracolândia, vai lá num presídio masculino, feminino, de segurança máxima no CDP, no Distrito Policial. Vai lá num prostíbulo. Tira com as suas fortes, potentes e poderosas mãos, dá um banho de graça e misericórdia, enche do Espírito Santo de Deus, vai pregar melhor do que você, vai adorar melhor do que você, vai ensinar melhor do que você, vai cantar melhor do que você, vai executar, vai cumprir com excelência melhor do que você. Então para de negligenciar aquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Entendeu? E para a gente concluir, capítulo 23. A ruína e restauração de Tiro. O peso de Tiro, Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim, lhes foi isso revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós que encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era somente de Sicor, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque mar e fortaleza do mar fala dizendo: eu não tive dores de parto,
Nem dei luz, nem ainda criei mancebos, nem endureci donzelas, nem eduquei donzela, desculpe, como as novas do Egito. Assim haverá dores quando ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, uivai, moradores da ilha. E esta vossa cidade que andava pulando de alegria, cujas antiguidade vem de dias remotos, pois levá-lo-ão aos seus próprios pés para longe, andarem a peregrinar. Quem formou esse desígnio contra Tiro? A cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envilecer, ou seja, desprezar os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a sua mão sobre o mar, turbou os reinos, o Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. Disse, nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela. Filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda esse povo não era povo. A Síria não fundou para que morram de deserto, e levantam as suas fortalezas e edificam os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsos, porque é destruída a vossa força. E sucederá, naquele dia que Tiro será posta ao esquecimento por 7 anos, conforme os dias de um rei. No fim de 70 anos, Tiro será como uma canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete área para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá o comércio com todos os reinos, e será sobre a face da terra. E será consagrada ao Senhor o seu comércio, a sua ganância de prostituta, não se entesourará, nem fechará, o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam o suficiente e tenham vestido durável. Que leitura poderosa! A leitura que Deus coloca hoje para nós. E que nós possamos cada vez mais meditar, examinar, entender e compreender aquilo que Deus tem nos instruído, nos orientado, nos ensinado ao longo desses 290 dias. Hoje, para a glória de Deus, 290 dias ininterruptos da leitura da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um beneano de verdade, e essa foi a leitura de hoje da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Lembre-se, nós vamos escrever hoje, ninguém é insubstituível. Paz do Senhor.